Eu gostava, antes de mais, que nos explicasse este síndrome, para já, para nós percebermos, obviamente, e depois estas respostas, porque acho que se nos puser um bocadinho de legendas nisto também poderá ajudar. Eu acho que o que posso tentar fazer é traduzir para a linguagem mais comum aquilo que a Isabel explicou, porque Então, a Isabel explicou como uma profissional, de facto. O que é muito natural, vindo de pessoas que têm filhos nesta situação. Como é óbvio. E, portanto, este síndrome é um síndrome que nós temos pouca informação sobre a sua origem ou sobre a sua causa. O que nós sabemos, de facto, é que a quantidade de espasmos diários pode interferir no desenvolvimento da criança, nomeadamente no desenvolvimento cognitivo da criança. E é isso que acontece em muitos casos, sobretudo quando o síndrome se prolonga durante anos em que os espasmos não estão controlados. E, portanto, a filha da Isabel tinha 150 espasmos por dia. Se isto se prolongasse durante meses ou anos, o desenvolvimento desta criança podia estar seriamente comprometido. E aí? Mas aqui temos uma situação que é a doença em si deixa a criança num estado lamentável, mas a resposta que a medicina tem também deixa a criança num estado lamentável. Exatamente. Não é? Nós, para controlar os espasmos e as crises epiléticas, no fundo administramos medicamentos que têm muitos efeitos secundários. E os medicamentos utilizados, nomeadamente o ácido valproico, que é muito utilizado neste síndrome, torna as crianças prostradas, com muito pouca reatividade, com muito pouca iniciativa, na verdade, e também interfere por si só no desenvolvimento cognitivo desta criança. Portanto, o próprio valproato pode atrasar o desenvolvimento cognitivo da criança. Ou seja, não é preciso esperar pelos efeitos secundários da própria epilepsia. Exatamente. O medicamento já trata disso sozinho. Exatamente. Para fins terapêuticos é o que hoje, enfim, estamos aqui a analisar. E eu queria, Dr. Bruno Maia, que nos explicasse então um bocadinho mais, já que muita gente, eu acho que tem medo, ou falar em cannabis, fica logo assim, ai, mas isto deve ser uma coisa, isto é para drogados, não é? É para pessoas com dependências e, portanto, ficam parados aí. Estamos a falar do quê? Cannabis. Estamos a falar de uma planta. Uma planta. Ora, à semelhança de muitos dos outros medicamentos que nós temos no mercado, de venda livre no supermercado ou na farmácia, a cannabis tem substâncias. Portanto, nós temos, por exemplo, medicamentos que são feitos a partir de veneno de cobra. Temos medicamentos que são feitos a partir de extratos de plantas, tal como a cannabis pode produzir medicamentos. Ou seja, o mundo natural dá-nos uma série de substâncias que nós podemos utilizar para fabricar medicamentos. O mesmo acontece exatamente com a cannabis. Portanto, nós podemos pegar na cannabis e extrair canabidiol, que é o que faz a filha da Isabel. Também podemos pegar na cannabis e extrair outras substâncias para além do canabidiol, que terão outras indicações para outros sintomas, outras doenças, etc. Também podemos utilizar a planta da cannabis toda, por inteiro, porque já há muitos casos no mundo em que os doentes reportam que fumarem, comerem, administrarem o óleo ou o vapor da cannabis da planta inteira tem mais efeitos sobre si, sobre a sua doença, do que se for só o canabidiol ou as outras substâncias que estão na planta. Mas então este canabidiol, o que é que faz? Este canabidiol, no caso da filha da Isabel, o que faz é basicamente diminuir o nível o limiar convulsivo. Portanto, diminui o nível de espasmos, o número de espasmos que ela tem por dia. Esta é a ação que ele tem. Porquê é que a gente não sabe mais do que isto que eu lhe estou a dizer? Porque isto foi considerado uma droga ilegal durante muitas décadas, em praticamente todo o mundo. E, portanto, como foi considerado ainda em Portugal uma droga ilegal, muito pouca gente decidiu estudar a cannabis e os seus efeitos e os seus derivados. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca em que, se ela é ilegal, não há interesse em fazer estudos, porque mesmo que haja estudos, depois não é possível comercializá-la sendo ela ilegal. Portanto, nós temos de quebrar, de certa forma, este ciclo vicioso. Começamos com pessoas... Doutor, mas há países onde é comercializada, porque se a Isabel consegue obtê-la é porque é comercializada, não é? Já temos dezenas de países na Europa e estados nos Estados Unidos e Canadá e muitos outros países no mundo onde a cannabis toda ou pequenos fragmentos da cannabis são utilizados em doenças. Felizmente, alguém já deu esse passo no resto do mundo e felizmente nós já podemos beber dessa sabedoria e desse conhecimento da cannabis e dos efeitos que ela tem em dezenas de doenças. São muitas as doenças onde a cannabis pode ajudar muitas pessoas em situações de sofrimento atroz a melhorarem a sua qualidade de vida. E nós temos aqui hoje um exemplo que é flagrante. Em consulta, às vezes aborda este tema com os pais, ou seja, por sua iniciativa, tenta perceber se os pais estão por dentro deste tema ou não?
de forma muito rara e só em situações muito específicas. Ou seja, dado o estado legal desta planta e destas substâncias, eu preciso de perceber se a pessoa que eu tenho à frente, seja adulto, seja criança, a pessoa que eu tenho à frente é uma pessoa que esteja disposta, por exemplo, a correr todos os riscos que a Isabel decidiu correr pela sua filha. E há pessoas, imagine que eu tenho uma pessoa pela frente, um adulto, neste caso, que precisa ou que poderia beneficiar da cannabis. Há pessoas que, mesmo podendo beneficiar da cannabis, não estão para se expor a ir ao mercado negro, contactar com traficantes de droga para adquirir a planta. É isto que estamos a falar. Nós temos pessoas a autocultivar cannabis em casa que precisam dela e que neste momento incorrem no risco de poderem ser presas. Aliás, como já aconteceu. Nós temos casos de 2 pessoas que utilizavam a cannabis para tratar dores crónicas e que foi apreendidos pés da planta em sua casa e que neste momento incorrem numa multa e uma pena de prisão por tráfico de droga. Estamos a falar de doentes que utilizavam isto para tratar dores. E que, na verdade, aquilo que seria o ideal é que as pessoas pudessem cultivar as suas próprias plantas, não é? Era o ideal, porque cultivavam o seu próprio medicamento, vamos dizer assim. É disso que estamos a falar. Vamos lá ver. Fala-se tantas vezes dos efeitos secundários desta medicação e daquela e da outra. Eu pergunto, e efeitos secundários da toma do canabidiol? Como qualquer substância no mundo, podem existir efeitos secundários. Normal. É normal. Portanto, por isso é que nós vamos a um médico, porque o médico há de perceber, de certa forma, qual é o melhor medicamento para nós, que tem menos efeitos secundários e tem mais efeitos. De uma forma geral, aquilo que a gente pode dizer do canabidiol é que os efeitos secundários são negligenciáveis. Portanto, é uma substância altamente segura. Do ponto de vista médico, dá-nos uma grande segurança este tipo de substâncias derivadas da cannabis, porque nós sabemos que não há overdose. Portanto, as pessoas não morrem de overdose, não há excesso de dose. E, portanto, dá-nos uma grande segurança em termos de margem terapêutica. Ao contrário dos outros antipiléticos, que a Isabel também já experimentou, ou ainda dá à Isabel, à filha, que têm imensos efeitos secundários e às vezes são muito difíceis de controlar. O canabidiol não, é uma substância muito segura.